Deus abençoe a sua vida. Para esse vídeo aí agora. Quero falar uma coisa importantíssima que vai ocorrer no final dos tempos. E eu peguei essa imagem para ilustrar o que você precisa entender, o que vai acontecer nos últimos dias e como Deus convocará os seus e separará os bodes das ovelhas. Olha o que diz aqui em Êxodo 32, 25. Êxodo 32, 25. Diz assim, ó. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão havia deixado despir-se, para vergonha entre os seus inimigos. Primeira coisa que você precisa entender aqui, o que ele disse aqui. Quando ele disse, permitiu-se despir, é as condições espirituais que o ser humano vai se encontrar no dia do juízo. Entenda que nós vestimos duas roupas, a física e a espiritual. A espiritual é aquelas vestes brancas que Jesus disse, e que os servos, né, os que estarão junto com ele, estariam com umas vestes brancas longas, né, até o pé, e seriam brancas como a neve. E os que estão no pecado estão nus. Você pode perceber que a pessoa, quando ela está no pecado, ela infelizmente ela se encontra nu. Ela não tem nada que proteja ela. Ela sente as dores de tudo que ela vem passando. O coração dela é desprotegido, então tudo que fala para ela acredita. Tudo que é mal na vida dela acontece por causa da sua nudez espiritual. Mas os servos estão vestidos com as vestes brancas. Que vestes são essas? São aquelas que é a mesma que Jesus tem, que o protege do mal. Que aí cobre a vida dele do pecado, da mentira, das condenações, das coisas dessa vida. Então, primeiro ponto que ele disse aqui, estavam nus. Segundo ponto, e pôs-se em pé na porta do arraial e disse-lhe, quem é do Senhor, vem a mim. Olha, essa expressão que ele usa assim, quem é do Senhor, sendo que você vê um texto falando que o povo se corrompeu, fez o bezerro e começou a adorar, é porque em meio a essa calamidade, em meio a essa loucura de Israel, havia os que não aceitavam aquela prática. Havia aqueles que não adoravam a imagem, que não concordavam com aquilo. E olha, pode perceber, nota, você lê, se você for ler o 32, né, em diante aqui, o 32 em diante, você vai ver que você vai dar a impressão de que todos concordaram em que houvesse uma manifestação de Arão para constituir deuses para aquele povo. Só que Moisés disse assim, quem é do Senhor, venha para esse lado aqui, venha até mim. Por que ele disse isso? Porque havia entre aqueles que estavam cometendo pecado, os que estavam em santidade. Olha, eu digo isso por quê? Porque hoje, infelizmente, o evangelho cresceu de uma forma errada. Como assim? Porque, infelizmente, até o inferno está usando o evangelho para angariar almas. Você sabia disso? Igrejas que nem do homossexualismo, lesbianismo, igreja daquela pessoa que comete adultério, mentira, engano, tudo isso é um mesmo saco que vai ser jogado para um só lugar, o lago de fogo. Ah, mas isso aí é mentira, Deus ama todo mundo. Não, mentira, essa conversa que estão falando para você que Deus ama todo mundo. Se Deus amasse todo mundo não ficaria vivo, ninguém morreria. Porque atribuem a culpa de alguns problemas a Deus quando se trata de fome, acidente, tragédia, desastre. Aí fala, por que Deus permitiu? Mas aí se pergunta, poxa vida, se Deus permitiu que tal coisa acontecesse, então por quê? Vamos atribuir também o amor de Deus a tudo que acontece nessa vida. Como eu não posso atribuir todos os problemas a Deus, eu não posso atribuir todo o amor de Deus a tudo no mundo. Não faz sentido. Porque assim como o ser humano tem o costume de colocar a culpa em Deus nas coisas, ele também tem o costume de colocar as coisas que Deus ama em tudo no mundo. E Deus disse que não ama essas coisas. Tudo que vem do homem, que foi criação do homem, essa sensualidade, essa prática de homossexualismo, essas coisas tudo é do homem. O homem que fez
para seu prazer e deleite. E tem contaminado muita gente e tem levado muitos à perdição. E tem feito muitos sofrerem. Fica ligado na parte 2.